Aê, meu amigo! Quanto tempo, né? Não é? É isso aí, que coisa boa, viu, Ângela? Tá podendo estar participando aí dessa live e de um assunto, né, que a gente gosta bastante, viu? Mais uma vez já reitero aí meu agradecimento pelo convite. A Não, de gente, antemão, eu que já agradeço, né? Porque você mesmo já levantou a bandeira para a gente discutir sobre cuidados paliativos, prontamente aceitou o convite, porque não poderia ser uma pessoa que já trabalha tanto com isso, né? Tem uma excelente formação em cuidados paliativos, para a gente conversar sobre um assunto que é muito importante e as pessoas desconhecem. Os que não são da área de saúde só vão ter contato com os cuidados paliativos quando há necessidade de se conversar sobre, né? Quando sem dúvida. envolve, quando envolve um familiar ou um ente querido, né? Que a gente tem que conversar sobre cuidados paliativos. Mas, antes de tudo, né, já agradecendo aqui a sua disponibilidade, Dr. Juliano, ele é médico geriatra, titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tem formação em medicina paliativa pelo IEB, no Sírio-Libanês, né? E hoje ele é responsável pelas interconsultas de cuidados paliativos no Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel, né? Olha aí a responsa, né? Sem Eita, contar dos outros lugares que eu sei que você trabalha e que, se Deus quiser, um dia nós vamos montar nossa comissão, né, lá do UOL, se Deus quiser, que isso eu já penso nesse projeto futuro. Vamos trabalhar para isso. amém, que seja aí ouvido pela boca de um anjo, né? Em breve Amém! estaremos aí juntos. Não, É, é um prazer estar aqui, como dito, e assim, falar desse tema, sabe, Ângela? Quando eu vou, antes mesmo de ocorrer um evento, que eu vou até citar, quando você me fez o convite, eu digo, não, falar de cuidados paliativos é a gente estar jogando sementes, né? Então, eu é, tenho que continuar essa missão. Quando eu vim de São Paulo com a formação, eu disse, o papel do paliativista que vem é de semeador, né? De jogar sementes em tudo que é local e por onde passa. E assim, agora que eu me sinto um semeador mesmo, depois da palavra que a gente teve, né, na CPI do Covid, infelizmente, de exatamente. um ex-médico, né, que ele se intitula como ex-médico, que é um senador, É, infelizmente. Para mim não existe ex-médico. Acho que uma vez médico, sempre médico. A gente para de atuar em algum momento da vida, mas não existe essa entidade dissociada. O ser humano é ser humano e o médico é médico. Não, não. Somos uma coisa só. Essa é a minha opinião. exato. Não dá para E, separar. e a gente com essa live programada parecia uma coisa certa, né? Porque poderia ter sido antes, acabou que a data ficou mais para frente, e justamente a importância da gente falar sobre isso. Por isso que eu acho interessante, antes da sua boa noite, doutora Recídia, a gente falar, eu vou falar um breve histórico, né, da história dos cuidados paliativos, para poder a gente começar com a sua fala, tá certo? Tá certo. Hoje eu fiz um post, né, com aquela frase da Cicely Saunders, né, que é: o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida, né, que isso para mim é a base, o início dos cuidados paliativos. E quem foi, né? A Cicely Saunders foi uma enfermeira que se dedicou aos pacientes terminais na década de 60 em Londres, se envolveu, fez medicina, e daí foi criado, assim, foi o pioneiro no ensino acadêmico lá dos cuidados paliativos. Depois, mundialmente, começou movimentos nos Estados Unidos, no Canadá, mas falando aqui especificamente do Brasil, é uma especialidade nova, né, que é da década de 90 para cá, né? O primeiro curso e atendimento com filosofia paliativista foi na Escola Paulista de Medicina, com o professor Marco Túlio de Assis Figueiredo. Em seguida, em 96, o INCA inaugurou o primeiro suporte terapêutico oncológico, né, que atualmente é um dos serviços mais completos de cuidados paliativos. Em 97, foi a fundação da Academia Brasileira de Cuidados Paliativos e o primeiro curso de cuidados paliativos da sua Universidade de São Paulo, USP. No ano 2000, o Hospital do Servidor Público inicia o cuidados paliativos na modalidade de atendimento domiciliar, para depois ter uma enfermaria para garantir esse suporte, continuidade.
Em 2002, o Sistema Único de Saúde inclui a prática de cuidados paliativos em oncologia. 2004, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia cria sua comissão permanente de cuidados paliativos. Em 2005, há a fundação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Aí uma coisa super importante, em 2006, a CFM publica a resolução que reconhece a prática de cuidados paliativos, né? A resolução 1805 de 2006, então quer dizer, a pessoa que não conhece medicina paliativa, médico, não é uma coisa muito antiga, mas também não é tão recente. Né? Em 2011, a Associação Médica Brasileira reconhece a medicina paliativa como área de atuação de diversas especialidades, desde a geriatria, pediatria, medicina de família, oncologia, anestesia, então, assim, várias especialidades que trabalham com cuidados paliativos. Em 2012, a resolução do CFM cria, né, reconhece as diretivas antecipadas de vontade. E, em 2014, a AMIB ainda estende essa área de atuação de cuidados paliativos para medicina intensiva e cabeça e pescoço. Então, ninguém, assim, o médico, pelo menos com a formação de 1990 para cá, não pode dizer que nunca ouviu falar em cuidados paliativos, né? Não, Então, sem sombra de dúvida, né? Pode não ter tido a oportunidade, como a de ter gente, estudado, de ter estudado na graduação, mas assim, isso. Mas saber que exposição ao existe, tema. porque, por exemplo, na graduação, eu fiz o FPE, nem geriatria a gente tinha como eletiva, né? A gente já tinha, quanto mais com cuidados paliativos. No meu primeiro contato com cuidados paliativos como médica foi na residência de clínica médica, o doutor Rodrigo Furtado. Eita! Olha a responsa aí, ele, né? Então, vamos começar nosso bate-papo. Eu queria que você começasse falando justamente o que é que são esses cuidados paliativos que a gente tanto está falando aqui, né, que já existe mundialmente desde a década de 60, no Brasil mais de 90 para cá. Então, fala aí, meu amigo, o que é que são os cuidados paliativos? Eu falo, Ângela, que no Conselho de Cuidados Paliativos é um resgate à boa prática médica, certo? Como dito, a gente se expôs muito a uma medicina curativa. A gente não tinha nos livros, era fisiopatologia, quadro clínico, tratamento. Não se via prognóstico, não se via mediante a um quadro que não tem possibilidade de cura. O que fazer? A gente não foi ensinado de uma forma sistemática nisso durante o curso de medicina. Então, sintetizando, cuidados paliativos é o resgate da boa prática médica, ou seja, é a medicina que busca o alívio de sintomas, o alívio do sofrimento, seja ele físico, seja espiritual, seja psicológico, seja social, seja familiar, em pessoas que têm condições que ameaçam a vida. Então, assim, Isso. já digo que essas pessoas podem ser crianças. A gente já tem cuidados paliativos no ambulatório de pré-natal, quando uma criança tem um diagnóstico de uma malformação, de uma gestação que eventualmente não irá vingar, digamos. Já existe o cuidados paliativos no ambulatório de pré-natal. Serve para o idoso, serve também para o idoso, que a gente sabe que muitas causas, por exemplo, cuidados paliativos, ele não é só para o paciente oncológico, a gente tem uma pandemia de quadros de demência. Então, o cuidados paliativos vem para acolher esse pool de pessoas que não vão passar por um tratamento curativo. Então, assim, é a busca da boa prática médica, no alívio de sintomas, no trabalho trinomial, seja com o paciente, que é o nosso ente mais importante, seja com a família e seja com a equipe. Então, assim, há uma preocupação tríplice. E nisso a gente envolve sintomas físicos, espirituais, que é muito importante. Hoje em dia a gente sabe que numa anamnese a gente tem que saber a religião do nosso paciente, ou se ele Isso. crê ou não em Deus. Por quê? Porque muitas vezes o mecanismo de enfrentamento está no suporte religioso. Então, assim, a medicina paliativa é isso, Angela, é a busca do que fomos no passado. A gente exercia uma medicina centrada no indivíduo, preocupada com tudo. Quando eu falo em medicina paliativa, eu lembro daquela o médico da família que tratava do avô e do neto, que Isso. sabia a dinâmica familiar, tá entendendo? Tinha todo esse contexto.
E completando, a gente tem que pensar assim que a gente fala em cuidados paliativos, como você disse, que envolve toda uma equipe, né, que não é só o médico, né, o médico, o enfermeiro, o assistente social, psicólogo, um Educador capelão, físico. educador físico, todos eles fazem parte dessa equipe de cuidados paliativos, né? E quando se começou a falar, as pessoas também achavam, como você disse, que cuidados paliativos são para... chamou a equipe de cuidados paliativos, vou lhe encaminhar para os cuidados paliativos, quer dizer que você vai morrer amanhã. Não, os cuidados paliativos, eles vão cuidar de uma doença grave, né, que não tem prognóstico de cura, mas você pode tratar de uma pessoa com insuficiência cardíaca grave, que vai viver ainda algum tempo, mas com cuidados paliativos, né, com medidas que não sejam invasivas e que não vão alterar o prognóstico. Não, sem dúvida. Assim, o cuidados paliativos, ele entrou com muita força na doença oncológica pela questão do oncologista ser mais sistemático no âmbito do prognóstico. Mas, como Isso, dito, o cuidados paliativos ele serve para toda doença incurável e que pode, ou até curáveis, que possam levar potencial óbito. Por exemplo, vamos trazer para a oncologia, ou seja, o paciente tem um câncer de ovário, uma paciente então tem um câncer de próstata. Ok, ele pode ter um tratamento curativo? Pode, mas durante esse percurso, ao sofrimento da comunicação da má notícia, aos efeitos colaterais do tratamento, à necessidade de viabilização desse tratamento, ou seja, você planejar como é que seria esse tratamento, com quem iria, quem é sua rede de suporte. Eu vi até a Aline Cabral falando uma coisa importante, como também acolher o familiar. Com certeza, muitas vezes o familiar está em um sofrimento muito maior que o paciente, certo? E às vezes até isso se torna mais proeminente. A gente se preocupa, às vezes, na consulta, mais com o familiar do que com o próprio paciente. O paciente, às vezes, até recebeu a notícia numa boa. E a família ainda está processando isso. Você, com certeza, já deve ter vivido isso nos seus com atendimentos. certeza. Eu falo muito, geriatra, claro que todas as áreas têm muita vivência com cuidados paliativos, mas a geriatria acaba tendo uma proximidade muito forte na sua formação, tá entendendo? É, Então, assim, a gente acaba meio que entrando sem querer entrar. E uns acabam gostando, como é, nós. isso, E se torna até uma bandeira, né, Ângela? Uma forma da é. gente também. Eu tenho até um exemplo para contar, ela está aí falando, que é Railene. O pai dela faleceu há pouco tempo, foi um paciente que ficou aos cuidados de vocês no Hospital do Coração, né? Foi um paciente que eu vi em casa, e ela ficou um pouco assustada pela conversa, né, sobre os cuidados paliativos, não tinha entendido bem. Eu disse, olha, tenho certeza que a colega vai lhe chamar para conversar, porque às vezes a gente explica a família e eles não entendem bem, então por telefone não dá certo, tem que ser realmente ao vivo, fazer aquela reunião familiar para conversar, mas isso aí, o caso dele, ele já estava na fasezinha de fim de vida, mas às vezes o jeito que a gente explica, vou dizer um exemplo comigo, eu ainda era da graduação, quando meu avô teve câncer de estômago, e eu vim de Recife para cá ficar uns dias com ele, o professor do internato liberou e eu vim ficar, e eu não aceitava muito, não entendia muito perder uma pessoa que era tão querida, né, para mim, mas nos seus 81 anos. E o meu pai foi a primeira pessoa que sinalizou para mim, disse assim, olha, seu avô criou os filhos, cumpriu a missão, criou os netos, está todo mundo bem criado, e eu internalizei essa fala dele para mim, ficou marcada. Aí durante toda a graduação, fui vendo, né, claro, e toda a nossa formação de vida, eu sempre, quando converso com a família, eu tento me colocar no lugar e contar experiências que a gente já viveu, né? Essa foi a primeira, e vovô, ele faleceu na cama dele, dormindo, do jeito que ele queria, né? Naquela época eu ainda era da graduação, né? Então era uma coisa muito nova, mas a gente conversou, a família inteira, com os médicos que acompanhavam, a gente entendeu que, assim, o sofrimento era mais estendido, e ele terminou junto com a família, né?
Não, sem dúvida, Ângela. Eu acho assim que cada um que está assistindo essa live, assim como eu e você, cada um carrega cicatrizes. Tá entendendo? E às vezes assim, o aprendizado na dor, ele sempre vai trazer mais lições do que nas vitórias. Até porque assim, a dor marca, a dor ela perpetua por mais tempo. Uma vitória a gente comemora. Por exemplo, Isso. com certeza, você se lembra do dia que você passou no vestibular, ou então no dia que você teve uma grande notícia, mas também se lembra no dia que você perdeu seu avô ou perdeu outros entes queridos, certo? Então, assim, a gente aprende muito com a dor. Também tive minhas experiências com a dor, e foi essa dor que me fez reconstruir, certo? Ou seja, me fez ressignificar. Lembro também da história de vida da minha avó. Minha avó faleceu com 95 anos. Eu estava no início da carreira médica, então, assim, ainda muito com aquela medicina curativa, curativa, Temos que curativa. salvar, fazer tudo, né? Vamos fazer tudo. O rei dos guidelines, o rei dos estudos, com tudo muito afiado. E assim, no dia que minha avó faleceu, minha irmã, que estava grávida, na época ainda não era psicóloga, se ajoelhou, segurou na mão dela e agradeceu. Ou seja, há Olha só. momentos que é chegar. Uma história, ela encerra naquele contexto, no sentido de, quê? De vida. Mas, assim, o legado que minha avó deixou, ele é eterno, ele é perpétuo, tá entendendo? Ele se reproduz até na minha especialidade, que, assim, eu sempre digo que é uma homenagem eterna a ela, ou seja, eu fui escolhido pela geriatria com um dedinho dela, tá entendendo? Sou muito feliz e realizado nisso. Mas, assim, a gente aprende muito com a dor. E quanto à comunicação, Ângela, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, Isso. às vezes a gente falava muito em agenda, sabe, assim, numa pauta, ou seja, às vezes são muitas informações que a gente tem que passar, mas a E a pessoa que pessoa não escuta, né? Não assimila. ela não está preparada para receber tudo aquilo. Ah, não, vocês estão omitindo informações. De jeito nenhum, pelo contrário, a gente tem que perceber o que é que a pessoa está preparada para receber. Então, assim, o trabalho paliativo é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de repetição. Muitas vezes a gente tem que estar conversando, tem que estar Mais de uma sentando. vez. Às vezes, no meu exercício, vou trazer o exemplo do Valfredo Gugel, que me pede um parecer, eu dou um parecer. O pessoal, e aí? O que é que ficou definido? Eu digo, pessoal, eu primeiro me apresentei à família. Eles precisavam saber quem é a Claro. pessoa que está indo falar com eles e eles precisam entender que eu fiz toda uma avaliação do paciente. Não é uma pessoa que está caindo de paraquedas. Isso. E você não chegou Então, lá só para dar a má notícia, né? sim, de jeito nenhum. Eu tenho que entender todo o contexto e assim, quando a gente vai conversar, dar uma má notícia, a gente tem que ter total e plena certeza que tudo que pode ser feito de investigação, de diagnóstico, de tratamento, seja na cidade de Natal, ou seja necessário até uma mudança de domicílio, isso foi explorado. Então, assim, não é simplesmente chegar e dizer, ah, não, é uma má notícia que eu estou lhe trazendo, sem ter um embasamento técnico, sem ter tido toda essa revisão. Então, assim, é uma verdadeira tarefa de formiga. E às vezes o pessoal brinca porque eu fico 40 minutos, 50, revisando o prontuário, vou, converso um pouco, volto para o prontuário, reviso literatura, porque é de uma dimensão de grande importância. É. Se a gente parar para pensar assim, nas particularidades, né, do cuidado paliativo do idoso, que é que a gente está mais falando, é reconhecer, como você já disse, que o cuidado está centrado na pessoa e não na doença, né? A gente sabe qual é a doença que a pessoa tem, mas tem que ver o que é melhor para a pessoa, né? Sem Tem, dúvida. assim, principalmente aqueles que ainda têm, assim, autonomia para intervir, né? E ainda são independentes, é porque também a gente cita muitos exemplos da terminalidade, porque, na verdade, chamam muitos cuidados paliativos assim, né? Não tem uma cultura não, olha, eu tenho uma doença incurável, mas eu ainda tenho uma expectativa de vida, a pessoa não vai marcar uma consulta com médico paliativista, não tem essa cultura, né? Geralmente está associado à oncologia, por isso que ainda é muito forte. Ele começou com a oncologia, mas a gente vai conversando com as famílias, por exemplo, a gente vai falando aqui, vai lembrando dos exemplos.
né? Tenho pacientes praticamente centenários, 99 anos, que são acompanhados, né, no home care, uma insuficiência cardíaca grave, mas ainda tem contato com sua família, é, tem seus momentos de lucidez, é uma pessoa, assim, muito querida, mas que a família é consciente que ela é uma paciente em cuidados paliativos, né? O que é que significa isso? Significa que a gente não vai fazer nenhum procedimento invasivo que vá tentar, né, nessa nossa visão antiga de curar, não, a gente vai dar o conforto, os princípios são conforto e qualidade, dignidade no fim da vida. Né? Se a gente precisar usar um antibiótico nesse paciente que está em casa para diminuir a quantidade de secreção, essas coisas a gente faz, mas a gente não, a gente já conversa sobre a questão de intubação, né, sobre medidas que são agressivas. Não, sem dúvida. Assim, o planejamento do cuidado, ou seja, os pacientes que a gente faz uma imersão no caso, a gente estuda muito prognóstico. Eu acho que é um ponto importante a gente compartilhar esse prognóstico. Ou seja, Isso. entender como é que é a evolução dessa doença, A, B, C ou D. Como dito, seja uma doença oncológica, seja uma doença não oncológica, porque muitas vezes assim ainda há cultura, não, cuidados paliativos só é para o paciente que tem câncer. É, Eu já tive diversas vezes essa experiência de chegar para avaliar um paciente e disse, não, doutor, mas ele não tem câncer. Aí a gente tem que sentar e conversar, e isso é muito importante. Dizer, não, realmente você está correta. O cuidado paliativo dele é para o paciente não oncológico. E que a gente tem muitos exemplos. E assim, o que eu vejo dessa história de resgatar, tipo, a gente, o cuidado centrado. Tem que se ter um resgate, tá na entendendo? pessoa, né? O cuidado centrado na pessoa. Tem que haver um resgate histórico e, assim, é muito rico o relato dos familiares em relação a quê? Você perguntar e dizer assim, pronto, há 10 anos atrás, como é que essa pessoa enxergaria a situação de hoje? E eu ouço muito relatos da própria família dizer, olha, ela quando, vou usar entre aspas, estava lúcida, ela falava muito que se tivesse alguma condição grave, não queria passar por um sofrimento de uma intubação orotraqueal, de uma reanimação cardiopulmonar, de uma hemodiálise, sabendo que a gente não está tratando a doença de base, a gente está prolongando muitas vezes um sofrimento. Então, assim, resgatar essa informação, o julgamento substitutivo, é muito importante. Você pautar em valores. Ângela, quando isso deve ser de seu conhecimento, que assim, nossos bisavós, nossos tataravós, eles faleciam no seu domicílio, seja no interior, minha família é de Luiz Gomes, eles faleciam no domicílio deles e eram velados em casa, e aquilo era uma situação aceitável na sociedade. Da década de 70 para cá, a gente teve a tecnolatria, que a UTI se tornou sempre uma passagem obrigatória, e não é. É. A UTI ela deve ser utilizada para casos que se beneficiem de uma UTI. Ou seja, a UTI pode ser um ambiente de sofrimento. E isso tem que ser... E quem deve indicar? Muitas vezes tem que ser indicado numa decisão coletiva, mas o médico tem que expor os riscos e benefícios. E se os benefícios estão aquém dos riscos e do risco de sofrimento, a terapia intensiva ela pode ser um recurso que a pessoa não necessariamente tem que passar por ela, certo? Então, assim, eu vejo que um ponto importante é a gente quebrar essa cultura que todo paciente grave tem que passar por uma UTI, não necessariamente. Exatamente, até porque quando acontece o falecimento, né, a pessoa não está lá junto dos seus, né? Se a gente for, pronto, aí vai sempre lembrando de experiências. Toda vez que se fala de uma coisa, se lembra de experiências. Eu perdi um tio com câncer de intestino já há muitos anos, e quando ele faleceu, uma das últimas visitas que eu fiz, ele estava na UTI. E ele pediu para sair da UTI. Ele olhou para mim e disse, me tire daqui, que eu estou sozinho. Ele era lúcido, né? Então, a gente conversou com a família e ele foi para o apartamento e ficou junto com os seus, com os filhos, com a esposa, né? No momento em que fizeram orações,
né? Ele estava medicado sem dor, sem sofrimento, porque a gente tem que entender que a gente acha que o paciente, quando não está na UTI, está sofrendo, né? Está sofrendo em casa. E uma visão paliativista é justamente essa de não deixar o paciente com dor, nem com falta de ar, nem desconfortável, e ele que já estava realmente nos seus momentos finais, se despediu da família junto deles. Apesar de não ter sido em casa, foi num hospital, mas foi num apartamento, se despediu. E às vezes a família não está preparada para esse momento, mas quando passa pelo momento, vê o quanto foi importante, né? Para ele não ter ficado naquele momento final, na UTI, e sim ter falecido junto dos seus. Eu falo muito, Ângela, que a UTI é uma unidade de tratamento transitório, né? Ou seja, qual o papel da UTI? É você ter um tempo de entrar e um tempo de sair. A UTI, principalmente as UTIs que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, são UTIs que não seguem muito a questão assim de flexibilidade. Vou usar esse termo para não se tornar muito polêmico. Nós temos UTIs que não são tão flexíveis. Flexíveis em quê? Em visita, flexíveis em rotinas, ou seja, nós temos outras UTIs humanizadas que são chamadas nos seus projetos idealizadores, que o paciente tem a possibilidade de estar com um acompanhante 24 horas por dia. Então, assim, estar na UTI, muitas vezes é estar sozinho. Você vai receber uma visita durante 1 hora. Digamos, se tiver 2 visitas por dia, durante 2 horas. A UTI, ela segue um padrão, como a enfermaria também segue, de rotinas. Infelizmente, o aprendizado, ele vem disso. As rotinas podem se aplicar a mim, por exemplo, eu tomo banho às 8 da manhã. Mas tem pessoas que tomam banho às 6 da manhã e ficar essas 2 horas aguardando o banho, para elas podem promover sofrimento. Então, assim, fui agraciado em trabalhar em instituições que o paciente, ele definia horários. Ele disse, eu quero tomar banho tal horário, eu quero que meus sinais vitais não sejam aferidos de meia-noite às 8. Então, isso é muito importante, que a gente acaba rotinizando. E eu digo como médico, e quando a gente prescreve sinais vitais de 6 em 6 horas, É, quem é o responsável pela prescrição sou eu. A equipe que nos acompanha, ela vai executar o que eu estou pedindo. é. Então, assim, isso tem que partir de mim, do profissional prescritor. Então, assim, é muito importante isso, que, assim, a UTI tem um papel importante? Tem, mas ela tem que ser encarada como uma unidade transitória. Transitória. Com os serviços de home care começaram, a gente começou a tentar deshospitalizar, né? Porque muitos pacientes se tornavam moradores, né, no hospital, porque pelas condições que tinham, traqueostomizados, enfim, não saíam do hospital, mas os serviços de home care, quando começaram a deshospitalizar. E a gente que trabalha com home care, a gente tem todo um trabalho de educação com as famílias, para conversar, justamente, entender como aquele paciente é, a gravidade da doença dele, prognóstico, tudo, e tentar que esse paciente que tem uma doença incurável se beneficie do ambiente domiciliar o máximo que ele puder, né? Para não tentar hospitalizar por uma coisa que com o serviço do home care a gente às vezes consegue fazer em casa. Às vezes não, muitas vezes a gente consegue fazer em casa, né? E se eu vou pensando aqui as coisas, a Não, gente tenta fazer uma pauta, mas vai pensando muitas não, coisas ao mesmo tempo. a gente vai viajando mesmo com paliativos. Eu vejo, Ângela, que o home care tem um papel imprescindível em relação ao cuidado paliativo. Eu vejo que é um dos braços mais fortes, até o estágio de plenitude que eu vejo é um dia a gente ter um hospice, Ah, certo? é, meu filho, é. Hospice, eu vou até digitar aqui para quem estiver vendo, não quer dizer, viu, pessoal, hospício, hospice. É, A gente não tem uma tradução para o português, certo? A gente poderia botar como hospedaria, certo? isso. O hospice é um local que não é um hospital, mas é uma unidade intermediária no qual o paciente que tem uma expectativa de vida de 6 meses, ele pode ficar lá recebendo cuidados de uma forma mais próxima, né? E isso é o sonho, a gente brinca muito, é o sonho de todo paliativista,
é ter a oportunidade de ter um hospice em sua cidade, certo? Então, assim, É, isso é um sonho que, quem sabe, em 10 anos a gente esteja vendo um hospice aqui em Natal. Mas eu vejo que o pilar do hospice é o atendimento em casa, é o serviço de atendimento domiciliar, é o home care, e que tem um papel muito, muito importante. Então, assim, da nossa pauta, que a gente já fugiu bastante, uma grande particularidade do idoso é que nem todo idoso que entra em cuidados paliativos ele tem câncer, né? Acho é, que um dos grandes recados que a gente pode trazer é isso, que nem todo mundo, nem todo idoso que está em cuidados paliativos ele vai ter um câncer. Ou seja, onde eu isso, atuo é um hospital geral especializado em trauma. Então, assim, isso, e há um ganho muito grande de ter essa especialidade dentro do hospital. é. Ângela, eu fui revisar o impacto da minha intervenção lá no Valfredo. Eu tinha curiosidade, assim, de como é que foi assimilado. Eu quase caio para trás, porque, assim, de satisfação e realização pessoal, que o cuidados paliativos chegou a ter pareceres em um volume muito maior do que especialidades clássicas. Já E isso, pensou? quando eu fui revisar o impacto, porque assim, a gente tem que ter um parâmetro de intervenção. Eu estou intervindo, qual é o meu parâmetro? Então, assim, a penetrância entre as equipes é uma coisa muito boa. Ou seja, equipes cirúrgicas chamarem o cuidados paliativos. Ou seja, equipe clínica é uma coisa mais fácil, mas equipes cirúrgicas. Então, assim, eu trago isso como uma métrica, um carinho até de anunciar isso. Quem sabe, com 5 anos, a gente traga isso no formato de um paper. Tá entendendo? Mas, assim, a experiência já se mostrou eficaz em um Porque hospital isso é geral. pioneiro. Aqui em Natal, o serviço público, isso é pioneiro. Eu acho que só tem lá. É, a gente tem a Liga, né? Que é um serviço É, que sim, mas a tem Liga é um serviço de oncologia, né? Se a gente oncologia. for dizer fora oncologia, porque hoje, como eu estou lhe dizendo, existe esse projeto que eu assim, tanto desejo trazer para o Onofre, que hoje a gente só tem a Amanda lá fazendo cuidados paliativos, mas apenas para oncologia, porque ela é sozinha para oncologia. Por isso que a gente tem que criar o cuidados paliativos serviço no Onofre, que não dos pacientes não oncológicos. É por isso que a gente fica nessa luta, né, que você venha para a gente tocar esse projeto. E a Amanda, assim, eu já digo que o cuidados paliativos do paciente oncológico é um cuidados paliativos mais complexo pela gama de sintomas. Ou seja, quer queira, quer não, o paciente oncológico ele tem mais sintomas do que muitas vezes assim, um paciente que tem um âmbito neurológico, de certa forma, assim, um neurotrauma, um politraumatizado, muitas vezes ele tem até, de certa forma, ele é poupado muitas vezes do sofrimento, porque ele perde um pouco desse insight da consciência, que muitas vezes o paciente oncológico ele tem desde o dia que recebeu o diagnóstico, o início do tratamento, a evolução, toda essa via que ele segue de exames, de retorno e reavaliações, que muitas vezes o neurológico agudo, abrupto, ele tem essa nuance de diferença, que ele vem de um evento muitas vezes não esperado, mas ele tem uma percepção de sofrimento menor. É. Então, assim, falando que a gente falando das particularidades dos cuidados paliativos em idosos, a gente está falando num conceito geral. Mas os cuidados paliativos, quando a gente fala no sentido de qualidade e dignidade no fim da vida, né? Porque, como o colega lá não soube se expressar, os cuidados paliativos eles baseiam no que a gente chama da ortotanásia, né? Que é um termo que a população leiga não conhece muito, mas a gente tenta divulgar, né? Porque existem os três, assim, são 4 termos, né? Se a gente for pensar em mistanásia, distanásia, eutanásia e ortotanásia. A eutanásia é quando o indivíduo realmente ele deseja morrer, pede para morrer, isso não é legalizado no Brasil, tá? A distanásia e mistanásia, principalmente a distanásia, é quando aquele paciente, principalmente, está em fase final de vida, e a gente fica fazendo com ele, por exemplo, um paciente que, eu vou dizer um exemplo que eu já vi, né? Aquele paciente já teve 3 paradas cardíacas naquele dia, você sabe que ele está ali praticamente, não tem mais nada neurológico que resgate, se aquele paciente sobreviver e tiver uma nova parada, praticamente fica, entre aspas, um vegetal, né? E é você insistir em mais uma, e mais uma, e mais uma reanimação, né? Isso que a gente chama que é distanásia, é fazer
procedimentos que não vão beneficiar esse paciente. Mas puxando para os cuidados paliativos, falando da ortoeutanásia, né, que eu escutei a primeira vez com o doutor Rodrigo Furtado, quando eu era residente de clínica, né, é a boa morte. Não é que a gente vai dizer que o paciente vai morrer amanhã, mas tudo que a gente puder fazer para que esse paciente tenha dignidade até o dia que chegar o seu dia, porque só Deus é quem sabe o dia de cada um, porque tem famílias que a gente conversa e a família, doutora, eu estou preparada, mas vai ser quanto tempo? Olha, eu não tenho como lhe dizer, não estou dizendo que é hoje, que é amanhã, que é o ano que vem, e às vezes o paciente fica meses ainda com a gente, mas a família aproveita esse momento de cuidados paliativos, que a família também faz parte desse cuidado, para se preparar até inclusive para esse momento do luto, né, de ficar mais com aquele familiar, às vezes tem questões psicológicas a serem, né, resolvidas. Tudo isso faz parte dos cuidados. Não só a parte de dor, de nada, né? Você me lembrou um caso que eu tive que me marcou bastante em 2015. Lá no ICESP, eu tive um caso de uma paciente que tinha um colangiocarcinoma, certo? Que era um carcinoma da via biliar. Aí o pessoal da oncologia chamou a geriatria / cuidados paliativos, já trazendo um prognóstico de 6 meses. Aí a paciente super funcional, ou seja, a paciente ia para a consulta andando, acompanhada da família. Disse, doutor, é o seguinte, eu já sei o que eu tenho um câncer de via biliar, foi estudar, entendeu? Achei muito bonito. E era uma paciente de 85, 86 anos. Eu tenho esse câncer e eu vou morrer em 6 meses. Já sei disso e você nem precisa me contar. Mas uma neta estava se formando em Mato Grosso. Eu posso ir. A vontade eu disse, pode, mas a vontade que eu dizia, tinha de ter dito era, pega o beco, pode-se embora. Pegou um voo, foi. Aí, quando deu 6 meses, 7 meses, 8 meses e nada dela retornar. Eu digo, notícia se espalha rápido. Quando foi no 9º mês, ela já chegou, ela veio praticamente assim do aeroporto, o aeroporto parou em casa, deixou as malas e já veio para se internar no hospital. E assim, eu tive a oportunidade de ter um relato ao vivo, valiosíssimo, que ela disse, doutor, valeu a pena eu saber que eu tinha expectativa de vida de 6 meses. Porque eu aproveitei tanto e vivi 9. Olha aí. Do Tá que vendo? ela não saber daquilo e não ter como usar esses 6 meses e ressignificar a vida dela. Aí eu já vou puxar para outro exemplo super recente, eles estão participando, vão escutar. Paciente, 99 anos, um Alzheimer, mas não tão avançado, ela é dependente mais pela insuficiência cardíaca e desejando, pedindo para ir para o interior, a cidade dela. Aí a filha veio conversar comigo, muito preocupada, porque se saísse, viajasse, poderia perder o home care, o que é que eu achava? Eu disse, olha, é o seguinte, eu acho que você pode se organizar aí, e ela não está com esse desejo de ir lá, visitar, né, a terra onde viveu, ela assim, doutora, inclusive, se minha mãe passar mal, o médico da família lá disse que resolve tudo. Então, a gente se organizou, eu autorizei, né, concordo, de acordo com o home care, eles foram, fizeram uma mega festa, foi antes da pandemia, fizeram uma festa, uma almoção, mandaram 1000 fotos. Ela voltou, ela está viva, ela ainda está viva aí, contando a história. E o quanto foi importante para essa família nesse momento. Se a paciente que está em cuidados paliativos e não é oncológica, mas ficou naquele medo, meu Deus, eu vou tirar a minha mãe daqui de Natal, colocar numa ambulância ou num carro que foi ir para uma cidade distante, né, e voltar. O quanto isso foi, a paciente não sentiu uma dor numa unha, ficou lá participativa do momento o tempo inteiro, né, reviu a casa onde ela morou, o sítio no interior, e eles voltaram, e o quanto que essa família ganhou com isso, né? A Não. gente tem assim, tem que pesar, né? E assim, para você entender um pouco dessa, vamos já entrar nas diretivas Isso. Então, assim, isso é uma diretiva antecipada de vontade, ou seja, quando a gente fala em DAV, em diretivas antecipadas, é você manifestar em vida
o que você gostaria? Como é que você gostaria de ressignificar seu processo de morte? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, certo? Então, assim, antigamente não era dado o direito de escolher como é que a gente queria morrer. O parto, todo mundo escolhe. Ah, né, eu quero ter um parto cesáreo, eu quero ter um parto dentro de uma banheira, eu quero ter um parto com a bola, quero ter um parto com a doula, quero ter um parto sem dor. Então, assim, o parto a gente pode escolher. O parto, ele é festejado. A morte, ela também deve ser tratada como um evento obrigatório na passagem da vida, ou seja, todo mundo que está assistindo essa live vai morrer. Não sei se hoje, amanhã ou daqui a 80 anos, mas vai. E a gente sabe que falar de morte é um dogma, certo? Ou seja, quem tem curiosidade foi ler os livros de Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivida, aquele livro que é um clássico do Cuidados Paliativos. Ela fala que quando perguntava o que é que você faz? Ai, não, eu cuido de pessoas que estão morrendo. Todo mundo se afastava. Quando a gente está na formação de cuidados paliativos, é um exercício da formação, até para a gente trabalhar um pouco da morte. Você chegar na sua família e começar a falar, olha, no dia que eu morrer, eu queria que botasse uma música. Você vê que todo mundo arregala os olhos. Eu digo, é a forma mais rápida de acabar um jantar. É você falar sobre diretivas antecipadas. Então, o que são DAVs? Diretivas antecipadas de vontade. É você dizer o que é que eu quero para a minha morte. Eu brinco muito no Valfredo, todos os funcionários que faziam essa vivência de cuidados paliativos, eles sabem dessa história. Eu disse, olha, pessoal, eu posso estar broncoaspirando, ou seja, eu posso estar me engasgando, mas se não tiver um cafezinho, você sabe que eu sou viciado, se não tiver dois dedinhos de café, eu vou puxar o pé de vocês. Desse jeito, brincando com o pessoal. Então, todo mundo já sabe. Se tiver broncoaspirando, a gente vai dar seu café. Eu digo, muito obrigado. Então, isso é uma DAV. Ou seja, você, como é que você quer ser cuidado? Certo? Muita gente estranha quando em alguns ritos funerais acha uma música alegre. Mas assim, você já deve ter visto vídeo, você já deve ter vivenciado em algum momento. Uma vez eu tive a oportunidade de vivenciar, teve uma serenata na casa da pessoa que tinha falecido pós-velório. Teve o velório, depois do velório, juntou-se vários amigos e ficaram tocando violão. E eu fui pela curiosidade de saber como era aquilo e assim, eles tocaram e cantaram todas as músicas que aquela pessoa gostaria de ouvir. E isso era uma vontade deles. Não quero ninguém chorando no meu velório. Não quero. O que é que eles fizeram? Fizeram essa homenagem e eu achei a coisa muito curiosa. Porque o que é que acontece? Acabou-se um velório. Você já parou para pensar o que é que acontece depois de um velório, de um sepultamento? Vai todo mundo cabisbaixo e triste para suas casas. E cada um vai viver seu luto de forma solitária. E desse jeito, foi uma forma de ressignificar, dizer, eu tô aqui, eu fui, mas eu tô aqui. Exatamente. E as diretivas antecipadas de vontade, se você quiser, você pode fazer por escrito, mas você pode contar ao seu médico que ele tem registro de prontuário ou a sua família, né? Porque o desejo da pessoa vai sempre ser acima de qualquer outra coisa. Por exemplo, eu sei que eu tenho uma doença terminal que vai evoluir com insuficiência respiratória e tal, e eu não quero ser entubado. É um direito da pessoa, se a pessoa lúcida, de escolher isso. Você pode escolher desde o seu cafezinho, se eu tiver broncoaspirando, até o jeito que você realmente quer ser cuidado, né? Eu não quero dar trabalho a ninguém, porque eles dizem muito, eu não quero dar trabalho a ninguém, mas não é só nisso, é questão de como o paciente vai se sentir, né? Então, as diretivas antecipadas de vontade, elas têm que respeitar a autonomia do paciente, né? Aquela capacidade que ele tem de determinar como ele quer o processo, né, de morte, ou então como ele quer ser cuidado mesmo, né? Na formação do paliativista, a gente acaba tendo muita aula de âmbito jurídico em relação a isso. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter aula com juízes e, assim, é muito interessante como é a forma da interpretação de um juiz, um leigo na área de saúde, mas como ele encara aquela situação. O princípio mais nobre que o ser humano tem é a autonomia. É decidir o que ele quer, certo? Então, assim, no momento que ele escolhe, aquilo dali tem um peso enorme.
Então, assim, antigamente, quando a DAV surgiu, não, tem que ser um documento que tem que ir num cartório, ser registrado pelo cartório. Com Hoje em dia, advogado, né? tem que ser com advogado. Não, hoje em dia, uma DAV ela pode ser confeccionada com um papel, mas ela deve ser chancelada por um médico. Ou seja, o médico tem que atestar que você está em plena condição de decidir por aquilo. Eu trago um dos casos que foi a pleito judicial muito curioso, que foi um jovem, esse caso é um caso público, quem quiser ir no G1 procurar, um jovem de Goiânia, foi muito curioso. Ele tinha uma nefropatia primária, certo? E era um jovem que ele necessitava de um transplante. Mas, enquanto o transplante não chegava, ele estava em hemodiálise, que é uma terapia paliativa, não deixa de Isso. ser. E o jovem, em um certo dia, disse, não quero mais fazer diálise, essa é minha DAV. Eu não quero. Ok, isso está correto? Calma. Por quê? Aquele jovem que estava decidindo por não fazer mais hemodiálise, ele vivia um franco sofrimento familiar, ou seja, ele tinha uma situação que a mãe morava no Brasil, o pai morava nos Estados Unidos, há um abandono alegado por ele. Então, assim, no momento que esse jovem foi averiguado seu poder decisório, ele estava enviesado. Pelo quê? Pelo sofrimento psíquico. Isso. Então, assim, DAV é uma coisa importante, você dizer, mas tem que entender que deve haver uma chancela médica no sentido de que aquele indivíduo está decidindo da melhor forma. Aquele jovem que estava se recusando a fazer hemodiálise, ele poderia ser submetido a um transplante em meses. Então, olha que decisão interessante. Como ele não se encontrava num poder decisório adequado, a justiça deu ganho. Sabe quem é que estava advogando? Era a mãe e o filho. O filho queria deixar a diálise e a mãe queria que ele fizesse. E a justiça deu causa ganha à mãe. Por quê? Porque foi notório o sofrimento. Ou seja, cada um... Então, assim, a DAV deve ser estimulada, mas a gente tem que pensar em DAV quando a gente está com saúde. Isso. Ou seja, hoje, não pensar na DAV quando eu faço um diagnóstico de um câncer, de uma doença crônico-degenerativa, porque naquele momento do baque, do sofrimento, eu não vou estar tendo um poder de decisão adequado. É verdade. Não sei se você usou um exemplo perfeito, porque geralmente a gente tem que estar com saúde para decidir, porque ele psiquicamente não estava bem, tinha esse viés, né? Então ele estava deprimido. Como é que ele iria decidir por coisas do fim da vida dele, né? Que eu não conhecia esse caso. Eu vou até depois dar uma olhada, não É sabia, um não caso de conhecia 5 a termo. 6 anos atrás, mas só botar no Google. Jovem desiste de hemodiálise, mãe vai à justiça. E assim, a gente acaba fazendo uma imersão nesse âmbito jurídico, e assim, quem é que eu trago de exemplo para se estudar, DAV? É Luciana Dadalto, é quem é a nossa maior referência. Ou seja, ela tem um livro, ela tem um curso, chama Testamento Vital. Então, assim, você vai entender um pouquinho de diretivas antecipadas. Eu digo que diretivas é um tópico avançado. Existem os tópicos mais light, e esse é um dos tópicos de moderado a avançado. Então, assim, mas é muito importante. Ou seja, você fazer uma reflexão. Se eu soubesse que daqui a um ano eu não estaria mais aqui, o que é que eu faria para ressignificar minha vida? Tá entendendo? O que é que eu mudaria? O que é que faria sentido para mim? E a gente descobre tanta coisa, viu, Ângela? Que a gente vê que as coisas do nosso dia a dia, elas modificam muito. Nossas prioridades podem ser modificadas. Então, assim, a gente tem que ter isso, assim, de pensar enquanto a gente está rígido. Isso. Certo? Essa pandemia veio, eu acredito que a pandemia veio trazer muitos desses pensamentos, né? Principalmente quem trabalhou com linha de frente e tudo, meu Deus, se eu me expor, como é que vai ser, né? Como é que eu vou me cuidar? Então, assim, a gente tem que pensar, a gente já está quase no tempo aqui de fechar, porque a gente ficou conversando, aí quando sentiu a hora já foi passando. A gente fechar, a gente espera que tenha ficado para o pessoal que assistiu, isso que vão assistir depois, que cuidados paliativos não quer dizer que a pessoa vai morrer amanhã, né? Eu quero conversar com você sobre cuidados paliativos. Eita, chamar a equipe de cuidados paliativos. Não quer dizer que a pessoa vai morrer amanhã, né? Cuidados paliativos são uma mega, um ajuntamento de cuidados que a gente vai ter com aquele paciente que tem uma doença incurável,
né? Seja ela qual for, e não é só feito por um médico, é uma equipe toda interdisciplinar para intervir com esse paciente, né? E que é uma especialidade, né? A medicina paliativa é reconhecida, né, pelo Conselho Federal de Medicina e tudo, não é para a gente tentar tirar, assim, aquela impressão que aquele colega foi infeliz, para não dizer, né, outras coisas, né? E eu queria, Juliano, que você deixasse aqui as suas considerações finais, dizer onde você trabalha, falar do pessoal do Resenha 60 Mais, né? Convide as pessoas para conhecer esse trabalho de você e de Galeno, que está aí. Boa noite para Galeno. Que vocês têm um programa que bate papo toda segunda-feira. Explica aí para o pessoal. Então, pessoal, primeiro agradecer a você, Ângela, pelo espaço, certo? Acho que é muito importante. Nós temos esse papel, todos que estão participando, de ser semeadores, ou seja, de estudar, de buscar, de ir atrás, de se capacitar. É uma especialidade nova, eu sou da 6ª turma. Então, assim, eu trabalho com cuidados paliativos desde 2014, há 7 anos, estou indo para o 8º ano, eu sou da 6ª turma, então é uma coisa muito nova, certo? E assim, nova, mas intensa, ou seja, cada caso que a gente vai vivenciando, a gente vai entendendo um pouco qual é a essência humana. O Resenha 60 Mais, eu falo que é minha criança junto com o Galeno, porque é um espaço na TV Cultura, que a gente tem a afiliada da TV Cultura aqui em Natal, que é a TV Futuro, 14.1 canal, também é transmitido no YouTube, no qual a gente tem o prazer de receber colegas das diversas áreas. Você já está na lista dos convidados. Eita! Você não fuja da raia quando for Ah, chamado. eu só sabe que eu gosto mais dessa live do que televisão. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, que você vai se sentir em casa. Então, é um programa que passa toda segunda-feira, certo? E que, assim, nós não somos jornalistas, nós não somos comunicadores, mas nós somos médicos que querem compartilhar informações com profissionais Isso. da cidade, de know-how, a gente tem convidado, porque, assim, o único bem que, quando compartilhado, só aumenta é o conhecimento. Então, assim, quanto mais semente se joga, mais se planta, cresce. Isso. Então, assim, a gente tem essa missão. Nós temos um Instagram chamado Resenha 60 Mais. É só seguir, vou botar o nomezinho aqui, Resenha Bota aí. 60 Mais. E quem quiser acompanhar toda segunda-feira, às 18 horas, tá entendendo? A gente vai estar lá. É um programa bem rápido, de 25 a 30 minutos, mas que a gente tá conseguindo passar uma mensagem positiva. Quem sabe aí, ó, essa live se torne o nosso tema de cuidados paliativos. Quem sabe não, já está definido. Esquente as turbinas. Esquentar as turbinas. Pois, meu amigo, olha, foi um prazer estar aqui. Agradeço a todos que compartilharam desse momento com a gente, né? Quem não pôde assistir a live vai ficar gravada, porque eu acho que vale a pena, sim, ficar para visualizar, a pessoa compartilhar com quem estava fazendo outra coisa, quem estava trabalhando, né? Quem estava. Eu tenho uma paciente que ela faz pregação pelo Zoom e era justamente nesse horário, 7h30 da noite. Não tem problema não, a live vai ficar salva para quem puder assistir, justamente com essa intenção de educar a população e da gente jogar as sementinhas, né, para as pessoas entenderem o que é que são os cuidados paliativos. Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Qualquer dúvida que tenha ficado, pode ir lá no privado, tirar essa dúvida. Tente esclarecer. Eu gosto muito de orientar a literatura, ou seja, eu gostei muito do tema de diretivas antecipadas. Vai no livro da Luciana Dadalto. Eu não sei nada de cuidados paliativos e gostaria de fazer imersão. Vai no livro da Ana Cláudia Quintana Arantes. Certo? Que você começa, através da história de vida, a entender um pouquinho o que é isso do cuidados paliativos. Show, meu amigo. Boa noite, viu? Boa noite a todos. Até a próxima. Um abraço a todos aí. Obrigado. Um abraço.